E se o brasileiro consumisse mel todo dia? Meu primeiro contato com as abelhas foi quando eu tinha cerca de 7 anos de idade. Uma tia minha, ela teve epicondilite, uma inflamação aqui nesse lugarzinho. Ela ia num terapeuta, apiterapeuta, levar picadas de abelha. E eu adorava aquilo, porque o senhor, o Tim das abelhas, ele soltava as abelhas num cômodo, e pegava as abelhas com uma pinça e colocava no cotovelo da minha tia. Para mim eram muitas mágicas, Primeiro o cheiro do veneno da abelha muito forte, cheiro de mel, as feições de dor da minha tia, aquilo me impressionava, porque você vai para um lugar para sentir dor, e para pegar uma abelha, e a imagem da abelha, o som da abelha voando e batendo no vidro, aquilo realmente me impactou muito. Esse foi meu primeiro contato com o mundo das abelhas. Depois, eu já estava na faculdade de medicina, eu fui para um concerto, na verdade um festival de música colonial, numa igreja, num bairro chamado Granbury, aqui da minha cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais. E ao entrar na igreja, eu me deparei numa das primeiras fileiras da plateia com um casal de senhores. E foi amor literalmente à primeira vista. Resultado, no final do concerto eu estava na casa desse casal e ele já estava falando comigo sobre as abelhas. Aquilo para mim parecia uma mitologia. Ele falava de própolis, da vida das abelhas, as etapas das operárias, o que cada idade de operária faz, a rainha, o zangão. E a casa dele tinha um aroma de própolis muito intenso, da própolis verde, que é a própolis aqui da nossa região. Até um certo dia que eu levei uma pergunta para esse senhor. O senhor conhece algo que pode ajudar no tratamento do câncer, algo natural? Ele falou sim. Eu acredito que a própolis seja interessante, mas eu quero te apresentar uma pessoa que vai te responder muito melhor do que eu. Ele me levou no Tim das abelhas. Eu voltei naquele lugar de quando eu era criança. E chegando no Tim, o Tim estava descalço, uma garagem. Eu falei, olá, prazer, eu sou Micael. Eu quero entender sobre as abelhas, O senhor pode me falar sobre apiterapia? A frase literal do Tim foi, bicho, apiterapia cura tudo, mas não todos. Eu falei, tudo bem, eu posso te acompanhar então nos seus dias de atendimento? Aí ele falou, claro. E aí eu comecei a acompanhar e realmente eu vi muito resultado. Eu vi pacientes chegando com exames de antes e depois, que sim, me impressionaram muito. E o Tim realmente me adotou. Ele me ensinou a apicultura, me ensinou a apiterapia, ele me levou para o pasto para lidar com as abelhas, para aprender a manejar uma colmeia de apis, dessas abelhas com ferrão. E eu acompanhei o Tim por cerca de 3 anos. Na época de faculdade, quando eu conheci o Tim, isso foi lá no início da minha formação em medicina. Ali eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com produtos apícolas. E na faculdade, o professor pedia, me recordo, fala sobre câncer de mama. Eu falava câncer de mama, tratamento convencional, e falava como que a própolis pode ajudar, como a toxina pode ajudar. E eu comecei a ter alguns apelidos, carinhosos na faculdade. Doutor Melzinho, Doutor Abelha, Doutor Zangão, enfim, isso eu escutei bastante. E aí a paixão foi só aumentando, Acabou que eu fui para a Alemanha, eu fiz curso de apiterapia lá com o Stefan Stangácio, com meu amigo Thomas Gloger, fiz curso de massagem russa detoxificante com mel, e não parei de estudar e hoje eu realizo palestras sobre esse assunto em vários locais do Brasil, inclusive no exterior. E quando eu fazia o estágio com o Tim, eu comecei a ter sintomas mais sérios de dores, de fadiga. Eu já falei muito da síndrome da fadiga crônica que eu desenvolvi, que é uma doença autoimune altamente incapacitante. Ali ela começou a se agravar bastante. E eu notava que com relação às dores e com relação à fadiga, eu sentia um benefício muito grande. Então com muita frequência eu pegava umas abelhinhas para me picarem e tomava própolis e mel. Então esse foi realmente algo que me trouxe mais intimidade com o mundo das abelhas, por conta da minha própria saúde. E é interessante que hoje eu já li vários estudos falando sobre os potenciais da toxina. Um deles é fazer o aumento do cortisol. Então esse hormônio cortisol, em pessoas que estão fadigadas durante um período muito longo, fadiga crônica, em muitos casos elas possuem um cortisol muito baixo. Então algo que ajude esse hormônio a subir traz muito benefício. Nós estamos falando de um alimento com propriedades funcionais. Então o mel, por exemplo, o mel ele ganha hoje
notoriedade em vários estudos científicos. Existe um estudo em especial que eu gosto bastante, que foi feito lá na USP Ribeirão Preto, que ele avalia a atividade antimicrobiana de méis, de vários méis diferentes, e compara inclusive com xarope de mel. Então nesse estudo ele comparou na verdade méis de abelhas com ferrão, mel de abelhas sem ferrão, comparou com o famoso mel manuka da Nova Zelândia com xarope de mel, que não teve ação antimicrobiana nenhuma. E muitos méis das abelhas sem ferrão tiveram atuação antimicrobiana muito forte, né? E o mel manuka também. Então mostrando, só por essa atuação antimicrobiana, mel não é só água e açúcar, né? O mel é muito mais do que água e açúcar. Eu acompanho muitos pacientes oncológicos, né, em paralelo ao tratamento convencional, ou até pacientes terminais ou pacientes em que a medicina fala, olha, para você não tem mais nada. E eu indico também bastante esses alimentos. E a gente nota que o sistema imune deles ele se fortalece ao ponto de alguns pacientes, ou até muitos, superarem essa terrível doença, que é o câncer. O que eu quero dizer é que são alternativas reais, né? É um tratamento que pode sim integrar um tratamento como um todo. A gente não quer falar que a gente é contra os tratamentos convencionais, mas o legal seria deixar o tratamento convencional como alternativo. Aqui eu estou falando de uma inversão de valores. Deixar o tratamento convencional como alternativa se um tratamento natural ele não for eficaz. Aí sim a gente fala de uma real medicina integrativa. Você pode colocar tudo isso, ou quase tudo isso, no seu dia a dia, né? Principalmente esses alimentos, né? Então os méis, eles ficam deliciosos na nossa rotina. E se todos os brasileiros utilizassem mel no seu dia a dia? Com certeza o Brasil ia ser muito diferente. Para começar, pela natureza. Para criar abelha, a gente precisa de um pasto apícola. O que é um pasto apícola? É um local com muitas flores, com a mata muitas vezes nativa, para essas abelhas coletarem néctares, açúcares, coletar resinas para levar para sua colmeia, pólen. Primeira mudança seria na natureza, com mais pastos apícolas no nosso Brasil, né? Talvez a vegetação começaria a voltar a ser como era antes. Então a gente está falando de algo totalmente sustentável. Exteriormente haveria essa mudança e interiormente, né? Interiormente, a gente pode falar que o sistema imune das pessoas estaria num nível muito superior. Então, a nossa população seria mais saudável, com um sistema imune melhor. Seria uma população mais doce, né? Porque é um alimento muito gostoso. É um alimento que traz muito prazer e de maneira saudável. E, para finalizar, uma população que consumiria muito menos açúcar branco, que é um veneno para a nossa população, né? Com muito menos diabetes, porque saibam vocês, existem estudos que mostram que o mel ele possui potencial antidiabético, diferente do açúcar branco, que tem um potencial diabético, né? E a gente nota que pessoas que consomem mais mel, naturalmente elas deixam de lado esses açúcares refinados.